Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso curso de Física Básica para ensino médio, tá certo? A gente vem conversando no início de todas as aulas para contar essa historinha sempre, para ficar na sua cabeça, que o que nós vamos conversar ao longo desse curso sempre é voltado para as provas do ensino médio, que é o que nós vamos fazer nessa aula de número 4, onde a gente vai conversar sobre a teoria da relatividade de Albert Einstein. Então a gente vai voltar para um slide que nós colocamos na nossa aula de número 1. Vê se lembra dele aí. Bora lá. Esse slidezinho aqui, onde a gente conversava sobre, onde nós conversamos, né, sobre os limites da física clássica. E até então, nas aulas 1, 2 e 3, a gente desenvolveu essa linha aqui. Tá certo? A gente desenvolveu todo esse bate-papo aqui. Aulas 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Agora a gente vai começar a desenvolver isso daqui. A gente vai começar a desenvolver esse outro ramo. Algumas pessoas vão chamar isso aqui de física relativística, e essa aqui de física quântica. Perfeito, não tem problema, tá? As duas partes, a física relativística e a física quântica, englobam o que a gente chama de física moderna, tá? Então vamos focar nessa parte que fala aí. Casamento imperfeito entre o eletromagnetismo e a mecânica de Newton. Inexistência do éter, teoria da relatividade. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vê só. O que estava ocorrendo até mais ou menos 1800 aí, tá? 1801, quando teve o experimento de Young. Existia primeiro aquele bate-papo da dualidade da luz, se a luz era partícula ou era onda, tá certo? E existia uma física plenamente estabelecida, que era a física clássica. A física clássica que foi iniciada com experimentos bem interessantes, com pesquisas bem interessantes por Galileu, tá certo? Mas que foi meio que escrita oficialmente por Isaac Newton. E as leis de Newton, tá aí, elas são, ou elas eram, tá? Pensando em termos do passado, mas ainda continuam sendo, invariantes em todos os referenciais inerciais. Tá certo? A física clássica, a física de Newton, trabalha com referencial inercial. E as leis são invariantes em todos os referenciais inerciais. Ou seja, tudo que a física explica, baseado nas leis de Newton, tem sempre a mesma linhagem, tá certo? Elas são as mesmas, são invariantes em todos os referenciais inerciais. Em outras palavras, massa, comprimento e tempo são consideradas grandezas absolutas, grandezas que não dependem do referencial. Essa é a física de Galileu e a física de Newton. Inclusive, existe a relatividade de Galileu. Tá? Isso aí vocês estudam lá em física clássica quando estão vendo a parte de composição de movimentos, que Galileu fala que, independente da trajetória seguida, o intervalo de tempo usado para a execução daquele movimento será sempre o mesmo. Tá certo? O princípio da independência dos movimentos de Galileu Galilei, que fala exatamente do tempo. O tempo que um barquinho gasta para atravessar de uma margem a outra, com correnteza ou sem correnteza, é o mesmo, para ele ir de uma margem a outra, perpendicular à correnteza. Isso aí vocês veem em física clássica. O problema foi que, por volta de 1850, 1840, um cara chamado Maxwell, tá? Ele enunciou 4 leis que explicavam uma parte da física que estava começando a surgir com muita força, que era o eletromagnetismo, e que ganhou muita força quando Maxwell enquadrou a luz como sendo uma onda eletromagnética. O problema é que o eletromagnetismo de Maxwell, pensemos assim, as leis de Newton não conseguiam explicar perfeitamente o eletromagnetismo de Maxwell. Algumas coisas não estavam batendo, algumas coisas não tinham conexão perfeita. O encaixe não era perfeito, como eu coloquei, o casamento imperfeito. Existia a física clássica e Maxwell estava surgindo com outra ideia de física, eletromagnetismo aqui, eletricidade, e as coisas elas não encaixavam. 1860, as 4 equações do eletromagnetismo de Maxwell. As leis do eletromagnetismo de Maxwell não eram invariantes em um referencial inercial. Coisa que até a física clássica, e toda a física clássica, elas eram invariantes. E a teoria eletromagnética que Maxwell propôs, as leis não eram invariantes. Coisas simples, vamos pensar em algo muito simples assim. Vamos imaginar a corrente elétrica. Se você pegar a corrente elétrica para avaliar, se você pegar um carrinho que está a 60 km por hora
e outro carrinho a 60 km por hora, os dois no mesmo sentido, tá certo? Os dois no mesmo sentido, 60 km por hora, 60 km por hora. Quem estiver nesse carrinho aqui, vamos pegar dois carrinhos aqui. Quem estiver nesse carrinho preto vai enxergar esse outro carrinho aqui em repouso, tá certo? Movimento relativo. Se esse estiver com 60 km por hora e esse com 60 km por hora, um vai enxergar em repouso em relação ao outro. Quem estiver no roxo, enxerga o preto em repouso. Quem estiver no preto, enxerga o roxo em repouso. Concorda comigo? Relatividade clássica. Vamos imaginar uma luz. A luz viajando com uma certa velocidade e eu vou viajar ao lado da luz com uma velocidade igual a dela. Aí eu vou enxergar a luz em repouso. Ah, prof, mas ninguém atinge a velocidade da luz. Peraí. Você já está pensando porque você já teve aula de relatividade ou já escutou falar isso. Eu estou falando de 1880 e pouco, 870, 1960. Ninguém tinha essa consciência, não. Vamos pela história, tá certo? Ninguém tinha isso. Então, na cabeça deles, pô, se uma pessoa viajar, então, a velocidade da luz, o que é que vai ocorrer? Ela vai enxergar essa luz parada. O que seria, como ela iria enxergar, como eu iria explicar a física de uma onda em repouso? Como eu iria enxergar isso? Ah, prof, mas para a luz isso aí não bate, não. Pois é. Então, era latente a necessidade de novas explicações. Ou a física clássica estava errada, ou o Maxwell estava errado, ou os dois estavam certos e tinha que surgir algo que unisse os dois. Tá certo? Ou um está certo e o outro está errado, ou o outro está certo e um está errado, ou os dois estão certos e tem que surgir algo que una essas duas teorias, ou os dois estão errados, que era pouquíssimo provável que os dois estivessem errados. Tá? Então, preste atenção na gravidade dessa ideia. Tá? Lembrando, pela enésima vez, que a gente está fazendo um estudo básico. A coisa é básica. Albert Einstein chegou uma vez para uma professora dele e perguntou como é que as imagens se formavam nos espelhos. E a professora disse, olha, você não é uma fonte de luz primária, então você recebe luz, a luz bate no seu corpo, é refletida, vai até o espelho, bate nesse espelho, volta, você enxerga a sua imagem. Perfeito? Aí ele fez, perfeito, professora. Agora, professora, se na hora que a luz batesse no meu corpo e fosse para o espelho, eu fosse correndo, ficasse ao lado dessa luz e passasse dela, então, como é que eu iria me enxergar se eu passasse da luz, se eu fosse mais rápido que ela? Ou se eu ficasse lado a lado com ela? Como é que iria ocorrer isso daí? Veja, Albert Einstein tendo aula de ótica geométrica, perguntando isso daí. E a professora, culpa zero dela, disse, olha, eu não sei explicar. Alguma coisa está errada aí, mas eu não sei explicar. E olhe lá se ela não tiver dito para ele, ó, menino, cala a boca aí que no final da aula a gente conversa sobre isso. Não sei. Acho que não. Mas, pô, não tinha explicação na época para isso daí. Ninguém conseguia explicar por que dessas coisas não estarem funcionando perfeitamente, dessas ideias não baterem perfeitamente. Vamos às soluções sugeridas por grandes pessoas na época, por grandes pensadores da época. Lorentz propôs o seguinte: vamos considerar que a relatividade clássica, ou seja, que a física newtoniana, não era aplicável aos fenômenos eletromagnéticos. Para isso, Lorentz e uma gama de físicos foi atrás de encontrar um tal de éter. O éter seria o meio de propagação da luz, que faria a luz se comportar diferente de todo mundo. Tá certo? A luz ela não ia se propagar no ar. Existiria um meio transparente, tá certo? Que iria servir de suporte para a propagação da luz. E esse meio é que ia fazer com que a luz reagisse, se comportasse de maneira diferente. E aí, Michelson, Morley fizeram alguns experimentos, Lorentz também, alguns cálculos, para tentar provar a existência do éter. Mas veja, nessa solução sugerida por Lorentz, existia uma ideia de que Newton está certo. Sendo que o que Newton falou não se explica, não é aplicável aos fenômenos eletromagnéticos. É como se estivesse dividindo a física newtoniana e a física não newtoniana. Tá? Que é uma solução altamente política. Tá certo? Aí, ó,
esses dois caras, Michelson e Morley, realizaram experimentos para tentar provar a existência do éter e não conseguiram, tá certo? Fizeram experimentozinhos colocando a luz para ser refletida por um espelho, onde esse experimento tinha um certo movimento em relação à rotação da Terra, e aí eles achavam que a luz, quando estivesse a favor ou contra esse movimento, iria mudar a sua velocidade, enfim, porque o éter também iria mudar a sua direção de propagação. E aí nada ocorreu, a luz não sofria impacto nenhum quando você fazia esse experimento aí em uma direção e outra direção, nada alterava, tá? A gente não pode perder tempo, óbvio, usar tempo para falar desse experimento, até porque não é assunto de ensino médio. Se vier a cair, é um aprofundamento absurdo, tá? Porque não há tempo hábil, nem física hábil no ensino médio para nós trabalharmos isso daí. Mas fica a dica desse interferômetro de Michelson-Morley, surgiu justamente para tentar provar a existência do éter, para não derrubar a mecânica newtoniana e separá-la do eletromagnetismo de Maxwell. Assim fique fixado essa ideia, tá bom? Outra solução sugerida por Hertz. Menos política. Hertz, que foi um dos precursores do efeito fotoelétrico, um cara extremamente importante, você sabe disso, na aula de efeito fotoelétrico, a gente citou ele. Ele sugeriu alterar as equações de Maxwell para que se tornassem invariantes sobre as transformações de Galileu, mantendo intactos os conceitos de espaço e tempo clássicos. Veja, ele disse, mexe no que Maxwell falou. Mexe no que Maxwell falou. Newton não está errado, mexe no que Maxwell falou. Vamos mexer nas equações de Maxwell, tá certo? Inclusive, Maxwell, ele consegue dar um valor matemático para a velocidade da luz. Em uma de suas equações, ele chega a essa conclusão matematicamente, esse 3 vezes 10 à oitava que nós usamos para a velocidade da luz no vácuo, foi Maxwell que matematicamente descobriu isso daí. E aí Hertz propôs mexer nas equações de Maxwell. Galileu estava certo. A relatividade de Galileu estava certa. Massa, comprimento e tempo são grandezas absolutas, sim, senhor. Tá certo? Não vamos mexer com Newton. Ninguém queria mexer com Newton. Por respeito, por medo, tá? Ou por dizer, Newton não está errado, não. O cara não errou até agora, porque ele vai errar? Maxwell que deve estar errado. Sei lá. Bom, enfim. Segue o jogo. E aí surge esse cidadão chamado Albert Einstein, que foi o primeiro cara que disse que a gente tinha que rejeitar as noções clássicas sobre espaço e tempo. Tínhamos que reconstruir nas equações do movimento, temos que reconstruir as equações do movimento e manter as equações de Maxwell. Cara, isso aqui, deixa eu tirar meu óculos e ficar grande aqui para vocês. Isso aqui é algo extremamente disruptivo. É algo que poucos profissionais têm coragem de fazer nos seus ramos de profissão. Na sua profissão, na profissão do seu pai, do seu tio, procure conversar com eles para saber quantas pessoas agiram de maneira disruptiva assim. Pouquíssimas. Agora procure saber se essas pessoas que agiram assim ou estão muito bem ou estão muito fodidos. Me perdoe o termo. Muito fodido por quê? Porque às vezes foram incompreendidos e aí são massacrados por pessoas que não querem mudanças, ou muito bem porque foi abraçado e deve ter dito, meu irmão, esse cara teve uma ideia aqui, ninguém teve. Einstein viveu esses dois instantes. Ele foi do inferno ao céu, tá certo? No começo ele foi para o inferno. No começo Einstein ficou desempregado, literalmente. Einstein foi encontrar emprego no escritório de marcas e patentes. Tá? Não que seja demérito trabalhar, mas para uma pessoa de inteligência suprema como ele, ele não poderia estar no escritório de marcas e patentes. Mas há quem diga que foi bom, porque lá o tempo ocioso dele fez com que ele analisasse vários experimentos que estavam chegando, ele tinha que dar o aval, então ele estava vendo o que é que alguns físicos incipientes estavam pensando ali, e teve tempo também para sair para pensar e desenvolver essa teoria. Quem sabe se ele estivesse sendo bombardeado o tempo todo por pessoas dizendo que ele estava errado, que ele tinha que mudar, que o caminho não era esse, ele tivesse desistido. Bom, ninguém nunca vai saber especificamente o que teria ocorrido, mas que ele sofreu, sofreu. Era muito difícil, era quase que impossível imaginar que teria que ser reconstruída as equações do movimento de Newton. Que a física newtoniana tinha uma grande falha.
além de Newton ter dito que a luz ela tinha um comportamento corpuscular, que já foi teoricamente um erro, porque a luz até tem comportamento corpuscular, no efeito fotoelétrico e no efeito Compton, mas ela é de natureza ondulatória. Então, veio outro cara, um malucão, Albert Einstein, para dizer, ó, tem que reconstruir as equações do movimento e a gente tem que permanecer com as ideias de Maxwell. Maxwell está certo, tá aí. Ó. Consiste na rejeição das noções clássicas sobre espaço e o tempo, a reconstrução das equações do movimento e a manutenção das equações de Maxwell. Um dos livros de Einstein foi sobre a eletrodinâmica dos corpos. Vê? Sobre a eletrodinâmica dos corpos. Eletrodinâmica é corrente elétrica, DDP. Então, sobre a eletrodinâmica dos corpos. Uma coisa que você já começa a dizer, puta, esse cara era foda. E era mesmo. O cara era foda. Então, ó, só para que você tenha ideia razoável dessa teoria da relatividade de Albert Einstein, Einstein se baseava no que ele chamou de princípio da simultaneidade. Tá? Vamos tentar entender razoavelmente isso daí. Vamos imaginar que exista uma pessoa numa estação de trem, tá certo? Um trem se movimentando, como está nessa imagem, e 2 raios caem. Um na parte traseira desse trem, um na parte dianteira desse trem. Os raios que partem das extremidades do vagão irão encontrar-se no local onde está o observador fora do vagão. Ele pode afirmar que os 2 eventos são simultâneos. Então, para essa pessoa que está do lado de fora desse vagão, o instante de tempo em que esses raios vão tocar, vão atingir a frente e a traseira desse trem, para ele serão eventos simultâneos. Ele vai enxergar os 2 raios chegando no mesmo instante. Serão eventos simultâneos. Imagine agora uma pessoa que está dentro desse trem e esses 2 raios irão cair, tá certo? Os mesmos 2 raios que aquela pessoa enxergou como sendo simultâneos. Essa que está dentro não vai enxergar. Para um observador dentro do vagão, o raio que é emitido da extremidade direita chega antes do raio emitido da extremidade esquerda, porque ele está indo de encontro a esse raio. Portanto, ele recebe um raio antes do outro, e os 2 eventos não são simultâneos. Tá certo? Então, o que é simultâneo para uma pessoa não é para outra pessoa. Entre aspas, o mesmo evento, quando observado em referenciais diferentes, gera análises diferentes. 2 eventos que são simultâneos em um sistema de referência não necessariamente devem ser simultâneos em um sistema que se move em relação ao primeiro. Sacou? Então, ele estava quebrando a noção de tempo absoluto. Ele quebrou essa noção de tempo absoluto com essa ideia. Na teoria da relatividade restrita, um evento como o lançamento do ônibus espacial é alguma coisa que acontece em um certo lugar e um certo instante. Tá certo? Um certo lugar e um certo instante. Para referenciais diferentes, ele vai ocorrer pode ocorrer no outro instante ou de uma outra maneira. Isso é a teoria da relatividade. É imaginar que o mesmo evento, dependendo do referencial, pode ocorrer de maneira diferente, em instantes diferentes, de formas diferentes. Isso é quebrar um pouco a noção, muito a noção de física clássica. Lógico que teve que ser reconstruída toda uma ideia de movimento, daí o nome física moderna, tá? Física relativística. Mas percebe que isso é uma quebra de um conceito que deve estar enraizado na sua cabecinha. Aí é que vem a história dos gêmeos, que diz que 2 gêmeos, que eu vou falar na outra aula, na nossa aula 5, que 2 gêmeos que nascem, um é posto para viajar e outro fica na Terra, quando eles voltam, eles estão com idades diferentes. Por quê? Porque essa viagem que ocorreu com um dos gêmeos é analisada de uma maneira diferente para quem está dentro dessa nave e para quem está fora dessa nave. São eventos diferentes. Um está em repouso em relação à nave, o outro está em movimento em relação à nave. Então, são eventos diferentes. Tá certo? Quais são os postulados da relatividade? O que foi que Einstein teve que
escrever para sedimentar tudo que ele estava imaginando. Bom, primeiro Einstein chegou e disse, tem que deixar essa frescura de a física de Newton, a física de Maxwell. Não, a gente tem que reconstruir. Então ele disse que as leis da física são as mesmas para todos os referenciais iniciais. Ou seja, ele estendeu o princípio da relatividade de Newton aos fenômenos eletromagnéticos. Tá certo? Então, as leis da física devem ser as mesmas para todos os referenciais iniciais. Então, vamos reescrevê-las, mas tem que ser a mesma. Tá certo? Tem que ser a mesma. 2. A velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor, qualquer que seja o movimento da fonte. Então, não existe relatividade com a velocidade da luz. Enquadra a luz que se propaga no vácuo na mesma categoria das ondas que necessitam de um meio para se propagar. Tá? Então, a luz não tem que se propagar no éter, não existe um meio diferente para a luz, não. Ela é uma onda eletromagnética. Tá? Então, ela vai se comportar como qualquer onda eletromagnética e a gente vai ter que se virar para fazer ela se enquadrar nas leis da física. Se precisar mexer em X, Y, Z, a gente mexe. Mas, primeiro postulado, as leis da física devem ser as mesmas para todos os referenciais, para todas as partes da física, as leis devem ser as mesmas. Então, para isso, a gente precisa reescrevê-las e criar algumas regras a mais, algumas coisas a mais. A gente tem que repensar isso. Segundo, a velocidade da luz será uma constante para qualquer referencial. Para qualquer. E ainda digo mais, você vai perceber ao longo das aulas que ela é inatingível pelos corpos. A velocidade da luz ela é inatingível para os corpos. Então, razoavelmente, o que Einstein fez foi o seguinte: pela física clássica, velocidade, espaço pelo tempo, o tempo é absoluto, velocidade e o espaço são relativos. Nessa nova teoria, velocidade da luz é espaço pelo tempo, o tempo é relativo, o espaço é relativo, consequentemente, a velocidade da luz que será absoluta. Então, quem é absoluto para a física clássica é o tempo, quem é absoluto para a relatividade é exatamente a velocidade da luz. Ela não depende do referencial. Prof, então tu está querendo dizer que essa física relativística ela só é apreciável com velocidades próximas à da luz? Sim. Para velocidades menores ou bem menores que a da luz, principalmente bem menores, a física clássica atende perfeitamente. Quando essa velocidade vai ficando próxima da velocidade da luz, aí é que a física clássica deixa de atender e aí aparece a física relativística. Ou seja, a física relativística é a física geral e a física clássica que é a exceção. Tá? Você tem que pensar dessa maneira, que aí você não limita a física. Você estende esse limite da física até a velocidade da luz, que amanhã pode ser quebrada. Amanhã pode ser que surja a teoria da superrelatividade, da supermoderna, a física supermoderna, sei lá, que estenda a velocidades maiores que a da luz. Mas a de Einstein não estará errada e a de Newton também não. Simplesmente são limites. Daqui para cá, tá certo? Tem que unificar isso daí. A gente precisa unificar, estudar como um todo isso daí. Tranquilo? Vamos a uma aplicação. Em 6 de novembro de 2014, estreava no Brasil o filme de ficção científica Interestelar, que abordou em sua trama aspectos de física moderna. Um dos fenômenos, essa questão foi da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, tá certo? UFSC. Um dos fenômenos mostrados no filme foi a dilatação temporal, que nós vamos falar na aula de número 5, já prevista na teoria da relatividade de Albert Einstein. Além da relatividade, Einstein explicou o efeito fotoelétrico que lhe rendeu o Prêmio Nobel em 1921. Sobre os fenômenos referidos, é correto afirmar que, bora lá, o efeito fotoelétrico foi explicado atribuindo-se à luz um comportamento corpuscular. Exatamente. Era, naquele momento, o único evento em que a luz se comportava como partícula. Nos outros, ela se comportava como onda. Perfeito. A alteração da potência de uma radiação que provoca o efeito fotoelétrico altera a energia cinética dos elétrons arrancados e não o número de elétrons. Falso. Lembra que quando você aumenta a intensidade da radiação, vão chegar mais fótons. Se vão chegar mais fótons, serão arrancados mais elétrons. Por quê? Porque cada elétron só consegue pegar um fóton. Se chegam mais fótons, vão ser arrancados mais elétrons. Então, falso. 4. De acordo com a teoria da relatividade, as leis da física são as mesmas para qualquer referencial inicial. Verdadeiro. De acordo com a teoria da relatividade, a velocidade da luz no vácuo é uma constante universal. É a mesma em todos os sistemas iniciais de referência e não depende do movimento da fonte de luz. Verdadeiro. Então, a soma dá exatamente 8 mais 4, 12 mais 1, 13. Então, a soma vai dar 13
para essa nossa questão da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Tranquilo? Então, ó, te espero na aula de número 5, onde a gente vai falar das consequências da teoria da relatividade restrita proposta por Albert Einstein. Grande beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau.